Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio, estou de volta e com muita alegria de poder contar com a sua audiência, a sua paciência, você que sempre está aí com a gente, meditando no texto sagrado da Palavra de Deus. Hoje chegamos em Romanos capítulo 8, parte 1, episódio de número 964, 12ª temporada. Esse capítulo 8 é de uma riqueza imensurável para renovar, edificar e transformar o nosso coraçãozinho. O dia do juízo final e como se preparar para ele seria um título interessante para a gente começar a nossa reflexão hoje. Romanos capítulo 11, versículo 1 ao 11. Te convido para que você vá lá, leia o texto da palavra de Deus, depois vem para cá ouvir a nossa explicação, porque é isso que nós fazemos aqui. Se debruçar sobre o texto da palavra de Deus, trazendo para você uma bagagem de mais de 30 anos de ensino e aprendizado do texto bíblico, e também se debruçamos sobre muitos eruditos e conhecedores do texto sagrado para trazer para você o que há de melhor num trabalho pioneiro na World Web Wide, na internet, um comentário bíblico em áudio gratuito, disponível em todas as plataformas de podcasts que você tiver aí no seu celular. Com um clique, você pode ir lá, aprender, compartilhar e ser tremendamente abençoada pelo poder da palavra de Deus. É bastante claro para a gente que o apóstolo ele fala muito na linguagem da lei aqui em Romanos. Ele próprio não só conhecia o útil ofício da lei, de fabricar tendas, ele conhecia esse ofício de fabricar tendas, pois Paulo era fabricante de tendas, Atos capítulo 18, versículo 3. Ele trabalhava com couro ou tecidos resistentes para produzir e reparar tendas. Alguns estudiosos sugerem que esse ofício ele poderia incluir a fabricação de lonas usadas em velas de navios, mas a Bíblia menciona apenas que ele fazia tendas. Ele também foi instruído na profissão da lei, como já temos falado, foi educado aos pés de Gamaliel, tinha um conhecimento considerável da prática dos tribunais. Pelas breves referências que temos em Atos dos Apóstolos, a sua história pessoal, antes da conversão, parece que antes disso ele atuava como promotor público contra os cristãos. Depois de se tornar cristão, ele foi frequentemente chamado, por amor a Cristo, a comparecer perante os tribunais de justiça judaicos e romanos. Em sua primeira visita missionária à Europa, ele foi levado perante os magistrados em Filipos e novamente perante Galho em Corinto. Depois compareceu perante o conselho judaico em Jerusalém, perante Félix, Festo e Agripa em Cesareia. E finalmente, perante o próprio Nero em Roma. E nesta ocasião, meus queridos ouvintes, ele estava escrevendo aos residentes em Roma. Naquela época, Roma era a metrópole do mundo, o centro da legislação mundial. Comparecer perante o tribunal de César significava comparecer perante a mais alta autoridade terrena existente e ser julgado pelo maior código de leis que o mundo conhecia naquela época, até então. As leis das 12 tábuas, como eram chamadas, que constituíam a base de todas as leis romanas, estavam gravadas em 12 tábuas de bronze e afixadas na praça pública para que todos pudessem lê-las. Todo jovem romano instruído aprendia de cor essas 12 tábuas. Era para um povo tão familiarizado com as ideias e a prática dos tribunais de justiça que Paulo, ele próprio, podemos dizer, um advogado bem formado, escrevia.
A ideia central é que Paulo conhecia profundamente tanto a lei de Deus quanto as leis humanas. O que o capacitou a explicar o evangelho usando a linguagem de um tribunal, especialmente na carta aos Romanos que temos diante de nós. Ele mantém em mente, tanto a eles quanto a si mesmo, a ideia de que existe uma autoridade superior a toda autoridade humana, que existe um tribunal mais temível do que o de César, e que a grande preocupação de todo ser humano é como ele ou ela se sairá naquele grande dia do julgamento. Aquele dia que ocupa tanto espaço na mente de Paulo, que se destaca tão proeminentemente em sua visão mental, que ele constantemente se refere como aquele dia. É um assunto importante, como se preparar para encontrar Deus no julgamento. Quanto à preparação do cristão, o apóstolo fala do cristão como alguém que está sendo preparado para o dia do juízo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse dia exige preparação, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O pensamento desse julgamento ele faz tremer até os mais fortes. Félix tremeu enquanto Paulo, prisioneiro, lhe argumentava sobre justiça, temperança e o juízo vindouro. É esse temor de algo após a morte que torna o sono do assassino tão inquieto e que faz com que os ganhos do homem desonesto pareçam um peso de chumbo sobre sua mente. A consciência de fato nos torna todos covardes. O cristão reconhece que há um terror no julgamento, como Paulo reconheceu ao falar do terror do Senhor, segundo Coríntios 5:11. Mas o julgamento não lhe causa terror. Ele sabe que também será julgado segundo as suas obras, que o fogo provará a natureza de cada obra e, portanto, ele compreenderá suas responsabilidades e privilégios. Mas ele sabe que uma coisa é certa, está salvo da condenação, ele carrega o perdão em suas mãos. A confiança do cristão vem do próprio juiz que se assenta no trono. Esse juiz é o próprio Jesus Cristo. Mas antes de se sentar para julgar os homens, ele veio ao mundo para morrer por eles como seu Salvador. A todo aquele que o recebe, aceita sua salvação, ele dá a pedra branca, como diz Apocalipse 2,17, o sinal de aceitação e perdão. Ele se torna o sumo sacerdote deles, o advogado deles junto ao Pai. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo, que sensação de segurança isso traz. Em Cristo, só quando estivermos diante do grande trono branco e nossos nomes estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro, compreenderemos plenamente o seu significado. Em Cristo, esse era o grande desejo de Paulo. Considero tudo como perda comparado com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Em Cristo, sim, Jesus é a arca na qual podemos nos refugiar dos perigos da tentação e da destruição. Ele é a cidade de refúgio, para onde podemos fugir da morte, o vingador do sangue derramado. Ele é o alicerce seguro, sobre o qual podemos construir com perfeita confiança todas as nossas esperanças para a eternidade. Ele é a rocha, em cujas fendas podemos nos esconder e sentir que tudo o que nos diz respeito está seguro. A sua garantia de segurança no dia do julgamento é o caráter e a promessa do próprio juiz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei em quem eu tenho crido e estou persuadido de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que não se diga que essa confiança leva à negligência, que,
por termos sido libertos da condenação, não importa como vivemos. Os versículos que seguem a declaração de que não há condenação são a resposta a essa sugestão. Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, versículos 3, versículos 4. Nenhum verdadeiro cristão jamais pensou ou agiu como se, por ter sido liberto da condenação, estivesse livre para pecar. Pois se pertencemos a Cristo, não temos mais o temor culpado da morte e da condenação, mas um temor filial, que nos impede de ofender e entristecer nosso Pai Celestial. Somos constrangidos pelo amor de Cristo em nossos corações a amar o que Ele ama e a odiar o que Ele odeia. Somos constrangidos por um sentimento de gratidão, pois fomos comprados por um preço, portanto, nos esforçaremos para glorificar a Deus em nossos corpos e espíritos que lhe pertencem. Temos a esperança do céu em nossos corações e, portanto, buscamos viver de maneira digna de nossa elevada vocação, purificar-nos e manter-nos imaculados do mundo, longe de ser um motivo para negligência. A segurança que o cristão encontra em Cristo é a maior motivação para a santidade e a utilidade de uma vida. No dia do juízo, meus queridos, haverá apenas duas classes: aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, livro da vida do Cordeiro, e aqueles cujos nomes não estão lá: os cristãos e os sem Cristo. Os que estão em Cristo e os que não estão. Muitos confiam na sua moralidade, embora possa ser totalmente mundana e ímpia, como sua esperança para a eternidade. Mas quaisquer que sejam as expectativas humanas, a palavra de Deus deixa muito claro como será o destino de todos os que estão fora de Cristo no dia do juízo. Não é culpa de Deus Pai. Ele amou tanto o mundo que deu seu próprio Filho para a nossa salvação. Não é culpa do Filho, Cristo diz: eu vim para que tenham vida. Não é culpa do Espírito, que está constantemente lutando conosco e por nós. Se Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, certamente é claro que não há salvação em nenhum outro. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus, João 3,18. O clamor perpétuo da consciência que ressoa em todas as lutas do capítulo 7 é condenação. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação existe agora. Os céus sorriem, a terra se alegra. Todas as coisas se fazem novas. Essa é a nota inicial desse 8º capítulo. Um doce cântico de alegria em lugar do antigo clamor de desespero. O dia do juízo é uma realidade certa. Mas para aqueles que estão em Cristo não há condenação. O mesmo Jesus que será o juiz é hoje o Salvador de todos os que nele confiam. Por isso, nossa esperança não está em nossos méritos, mas na graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Se você comparecesse hoje diante do tribunal de Cristo, em que estaria depositada a sua confiança? Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Ou você ainda está confiando em suas próprias obras? É bom a gente refletir em tudo isso, enquanto buscamos a presença de Deus e encerramos mais um episódio. A gente ainda vai ficar nesse capítulo 8 por mais alguns episódios, se aprofundando um pouquinho mais no seu texto e contexto. A gente tem muita coisa tremenda para aprender da palavra de Deus. Senhor Deus, nós agradecemos porque em Cristo Jesus não há condenação para aqueles que creem. Ajuda-nos a viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Que nossa esperança esteja firmada unicamente na obra de Cristo e que sejamos encontrados nele naquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. No próximo episódio, veremos como o Espírito Santo habita no crente e transforma sua vida diariamente. Não perca a continuação desse estudo em Romanos 8. Até a próxima. Que Deus abençoe grandemente. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.